Bem-vindos ao Podicitários, um podcast que explora as grandes fases do cinema. Eu sou o Júlio Cauã, o seu apresentador, e com a gente está o nosso especialista Emanuel, que vai nos ajudar a entender como tudo começou. E aí, pessoal, vamos mergulhar na história fascinante do cinema? E também temos a presença do nosso Felipe. Ele é um entusiasta de cinema, estudante de cinema, de publicidade, dessas coisas. Ele veio aqui para tirar suas dúvidas. E vai fazer aquelas perguntas que todo mundo quer saber, né? Aí, gente, que honra. Já tô muito animado para saber de tudo. Para começar, vamos voltar ao final do século XIX. Tudo começou na França, com os irmãos Lumière. Emanuel, o que eles inventaram mesmo? Então, eles inventaram o cinematógrafo, que era uma máquina que não só filmava, mas também projetava imagens. Em 1895, eles fizeram a primeira exibição pública lá em Paris, mostrando cenas do dia a dia, como a saída dos operários da fábrica, a chegada de um trem na estação. Não, mas espera aí. As pessoas realmente achavam que o trem ia sair da tela e atropelar todo mundo? Exatamente. Foi uma novidade tão surpreendente que causou um misto de susto e fascínio mesmo. Naquele momento, ninguém nunca tinha visto algo assim. Mas então, quando o cinema começou a contar histórias? Essa transição começou quando George Méliès, em 1902, lançou Viagem à Lua, que era um filme cheio de efeitos especiais que criou um novo universo narrativo. Ele foi um dos primeiros a usar essa tecnologia no cinema para contar histórias e não só registrar o mundo real. Ah, então o cinema ele deixou de ser apenas uma câmera gravando para se tornar uma fábrica de sonhos? Isso mesmo. Foi o primeiro passo do cinema em direção ao que ele é hoje. Uma ferramenta para transportar a gente para outro lugar, para outro mundo. Vamos falar então da era do cinema mudo, que durou até o final dos anos 1920. Exato. Essa era foi marcada por ícones como Charlie Chaplin, por exemplo, que usaram expressão corporal e humor físico para cativar o público. Mas como era ver um filme sem som? Não era um pouco estranho, não? Na verdade, o som era ao vivo. Nos cinemas, um pianista ou uma pequena orquestra tocava para acompanhar o filme. Era uma experiência coletiva e muito imersiva. Sim, entendi. Porque se me lembro bem, foram nos anos 30 que uma revolução aconteceu e o cinema começou a falar. Isso mesmo. O primeiro filme falado foi O Cantor de Jazz, que foi lançado ali em 1927. Esse filme em questão marcou o início da era do som e mudou completamente a indústria. Nossa, eu imagino só o choque que deve ter sido depois de tantos anos só com imagens e música ao vivo. Exatamente. Foi um grande avanço, mas também um desafio. Muitos atores da época não tinham boa voz para o cinema e isso causou uma mudança enorme em Hollywood. Por falar em Hollywood, foi nessa época que o cinema se consolidou como uma das maiores indústrias do mundo? Sim, a partir dos anos 30, Hollywood se tornou um centro do cinema mundial. Começamos a ver grandes produções e nascerem gêneros como os filmes de terror, comédias românticas. Então foi nessa época que surgiram as grandes estrelas, né? Tipo a Marilyn Monroe e o Humphrey Bogart. Isso mesmo. Hollywood criou uma fábrica de estrelas, onde os atores se tornavam ícones culturais. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Peço muito obrigado a todo mundo que assistiu, ao nosso especialista Emanuel por nos guiar nessa viagem cinematográfica. Eu que agradeço. Espero que tenham curtido e, claro, assistam os clássicos. E ao nosso amigo Felipe, que está aqui na mesa também. O prazer foi todo meu, foi uma honra poder acompanhar essa aula incrível e eu já não vejo a hora de chegar em casa para poder começar a assistir as grandes obras de cinema que foram ditas nessa aula, como A Viagem à Lua e O Cantor de Jazz. E é isso aí, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos no próximo episódio de Podicitários.